Ok, então, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença de quem pôde acessar, né? Obrigado, doutor Maico, pela disponibilidade também. Então, como foi definido, né, numa reunião anterior de uma comissão interna que foi nomeada aqui no SIQUIM, né, com a nossa assessoria jurídica, a gente achou melhor, né, fazer essa reunião informativa para esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal ainda tem, né, em relação ao regulamento e ao programa do PDV da Sanepar, né. Esse e-mail, né, esse convite para a reunião foi encaminhado apenas para as pessoas que são elegíveis ao PAI, tá, ao PDV, desculpa. Então foi solicitado, né, a lista de elegíveis para o RH, e somente os elegíveis é que estão acompanhando essa reunião, tá? Então essa comissão ela já fez uma conversa prévia, como comentei, né, com o Dr. Maico, né? Ainda assim surgiram algumas dúvidas, né, permaneceram algumas dúvidas, então nós pensamos, né, definimos através da comissão que seria melhor, né, fazer essa reunião informativa, ok? Então, pessoal, agora é o momento de vocês, né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, né? O Dr. Marco está aqui, vou pedir para ele fazer, né, uma introdução de como que está a situação do PDV, né, em relação à contraproposta que foi apresentada pelos sindicatos, algumas informações que chegaram, né, para nós aí no meio do caminho também, de todo esse processo, e daí eu abro a palavra para quem quiser manifestar e tirar as suas dúvidas, né, e colher mais informações, ok? Então, Dr. Maico, se possível, está com a palavra. Bom dia, pessoal. Então, na semana passada nós estivemos conversando, fiz um panorama geral aqui de como está a situação do PDV, e está da seguinte forma, pessoal, a empresa fez aquela proposta, teve alguns avanços desde o momento que a gente iniciou a negociação, né, um avanço tímido, diga-se de passagem, o pessoal resolveu praticamente a questão do plano de saúde e a questão da gratificação de chefia, que foi incorporada ali para incluir no cálculo daqueles que tinham essa verba, né, então, para receber a mais na sua indenização. Com relação à questão da quitação das ações coletivas, ações individuais, a empresa ela não se mostrou flexível, ela não atendeu a contraproposta. Essa é uma das partes mais sensíveis. E a questão da renúncia do FGTS, né, que queira ou não queira, né, para você receber essa indenização, você não vai receber a indenização do FGTS, ou seja, a multa do FGTS. Então, a proposta ela fez nesses termos, e teve algumas situações, alguma situação que aconteceu diferente, que nós temos um processo de assédio moral institucional, né, por parte da empresa, onde ela fez uma proposta que não foi formalizada no processo, mas a diretoria jurídica entregou a proposta para mim, onde ela estaria se comprometendo a fazer a contratação de pessoal, né, na mesma medida daqueles que vão sair no PDV. É um pedido que veio dos sindicatos, né, porque, queira ou não queira, a empresa, com esses programas, ela não vem repondo os trabalhadores mediante concurso, então essa é uma reclamação. Então, ela diz que ela fez uma proposta, na verdade, assim, surgiu desse processo, e aí ela elaborou uma proposta, na visão dela, que ela teria a liberdade para contratar aí o trabalhador, e seja qual setor, né? Eu acredito que não atende a demanda do sindicato, porque cada sindicato vai querer vincular a saída, né, do seu membro da categoria numa reposição na mesma medida, né? Mas ela fez. E tá assim, agora quais são os impasses que estão acontecendo? Teve uma situação com a nossa conselheira de administração, onde ela foi abruptamente retirada de uma reunião que era a apresentação do PDV, e ela fez um pedido de nulidade desse ato. Então, está para sair uma decisão, né, a respeito, ela fez pedido liminar, e está para o juiz se manifestar a respeito disso. Então, talvez faça-se uma assembleia e tem que refazer, porque se anular, volta tudo no começo. Então, esse é um empecilho que acaba atrapalhando, né?
Então, a empresa não se manifestou de fazer composição com ela, de refazer o ato, então, eles acham que vão fazer defesa, então corre o risco. Quando está na mão do juiz, então pode vir uma decisão que concede a liminar ou nega a liminar. Se conceder a liminar, vai ter que refazer. Se fizer uma assembleia hoje ou amanhã, por exemplo, e tiver essa liminar, tem que voltar lá do começo e tem que refazer. Então, isso tem que levar em consideração. Essa situação do processo, que eu falei, é um processo que a gente fez lá no nome do SAIMAC. Aí os outros sindicatos, Sindaem, outros sindicatos que são majoritários e alguns diferenciados, eles se habilitaram como assistente no processo, né, para ter força ali para negociar essa reposição de trabalhadores, a melhoria nas condições de trabalho do pessoal. Então, assim, a gente está com essa situação, se eventualmente for caminhar no sentido de ter essa inclusão de cláusula de reposição trabalhadora, uma melhoria para quem vai ficar, José Carlos, aí teria que levar para toda a categoria, certo? Porque, de certa forma, vai estar abrindo mão de uma indenização de uma situação aí que a gente entende que realmente acontece na empresa, que é esse assédio moral institucional. Tá? Então, teria que levar para toda a categoria. Agora, se você se desvincular, pode fazer igual como aconteceu no CIENS, daí você leva só para o teu pessoal, mas não vai evoluir disso, entendeu? Equitação 80 e 40, aí aquela limitação do plano de saúde, aqueles que saíram, que entraram depois de 2002, eles não vão ter o subsídio do plano de saúde por parte da empresa, e aquela proposta que é a inicial, aquela que ela trouxe, né, inicialmente. Então, aí que daí você tem que decidir como se você vai levar ou não, né. Com relação ao prazo que ela colocou no PDV, não precisa se preocupar porque o prazo ele é impróprio. O que significa isso? Não existe prazo para o sindicato deliberar para atender uma necessidade da empresa. A gente tem que ter coerência, né, para fazer dentro do planejamento aí estratégico, mas ela não pode impor um prazo para a entidade sindical, assim como a gente não consegue impor um prazo para ela. Até porque a entidade sindical ela não é obrigada a homologar o plano, entendeu? Isso é um outro quesito que está sendo estudado. De repente, aí leva essa negociação e o sindicato não homologa, porque tem renúncia de direito, tem violação de direito do trabalhador. Daí é uma questão, né, que vai ser o presidente de vocês aí que vão ter que deliberar a respeito. Mas se levar, né, e assinar, aí é por conta e risco, se vai ter alguma implicação disso ou não. Mas, né, a empresa, ela quer por quê? Ela quer essa outorga do sindicato, porque na decisão que teve do STF, para ela ter a quitação, para ter a efetividade das quitações nas ações coletivas, é só se tiver a outorga do sindicato. Então, ela só precisa do sindicato para isso, porque se ela quisesse implantar o plano, não precisaria nem de repente aí tá negociando com o sindicato, ela vai lá e impõe, porque ela modulou conforme o entendimento dela, então a chancela aqui é justamente para ter respaldo jurídico no que diz respeito às quitações das ações, né? Então, basicamente é isso, né, Zé Carlos? Correto, doutor Maico. Nesse último ponto, né, que o doutor Maico comentou, né, da questão da quitação das ações, a gente lembra sempre que nós já temos aí 2 ações que estão transitadas em julgado, né, doutor Maico? Nós já estamos em fase de execução, isso? Tem uma transitou em julgado, que é do piso, aí a outra já teve decisão da turma, na composição da turma, lá no TST, que é a questão dos STEPs. Então, assim, entendo que seja muito difícil ter alguma alteração, porque a turma já se manifestou, eles fizeram um embargo de declaração, então seria muito estranho se houvesse alguma alteração na decisão que já foi proferida pela turma. Até porque não tem nenhum erro grosseiro lá que passivo de ser corrigido, né, que alterasse a decisão. Por isso que a gente está fazendo, inclusive, a execução provisória, e o juiz de primeira instância que já mandou intimou a para ela apresentar cálculos no processo, né. Ou seja, né, pelo menos 2 ações aí que afetam diretamente, né, os profissionais da química representados por nós, né, já estão, né, praticamente aí em fase de cálculo, só que nós não temos os valores ainda. E o que a empresa pede, e é por isso que ela precisa do sindicato, é para homologar, né, essa renúncia do direito. Ou seja, se você adere ao regulamento, ao programa de PDV, né, lá na margem de 80%, você abre mão, inclusive, de receber essas ações, correto, doutor Michael? Exatamente, daí você está abrindo mão,
né, de recebimento de qualquer tipo de verba. Daí, assim, não adianta, lá na frente a empresa vai esquecer. E por mais que a empresa esqueça, a gente lembra, né? Porque se você assinou, você tem que agir com boa fé. Então, assim, quando vem as manifestações, quando a gente está executando e aparece algum que saiu na opção de quitação, a gente concorda com a empresa, porque é o princípio da boa fé. Uhum. Poderia resistir? Poderia. Tem entendimento da turma aqui do Paraná de que essa renúncia não tem validade? Tem entendimento. Então, assim, vai depender muito da configuração, como que vai sair. Então, não dá para dizer agora qual vai ser a estratégia. De repente, a empresa está se precavendo e lá na frente, na hora das execuções, a gente faça a defesa e todo mundo receba, né? Então, assim, não vejo ainda como um cenário totalmente certo essa questão de renúncia de direitos aí de ações coletivas, né? Uhum. Mas a empresa, né, assim como a gente, como trabalhador, está no risco aqui, né? Aceita ou não aceita, então é risco. Daí lá na frente a gente vai ver como que vai ser. Sim. Eu quero fazer mais uma outra ponderação aqui, que é o seguinte: nós, assim como o SAIMAC, né, somos assistidos pelo mesmo escritório, né, do Pimenta e Jorge, né, do Dr. Maico e da doutora Karina. Possivelmente a gente seja, né, os sindicatos e as categorias que têm mais ações coletivas, né, e que afetam, né, uma grande parcela de trabalhadores da Sanepar, né? É por isso que nós temos essa preocupação de trazer informação, né, de trazer essa conversa com a assessoria jurídica para esclarecer esses pontos, principalmente em relação às ações coletivas. Outros sindicatos que já aprovaram, né, como me perguntaram, né, eu recebi algumas mensagens no privado falando, mas o CENJ já aprovou, mas outra categoria dos administradores já tem assembleia marcada, os assistentes sociais também já vão marcar a assembleia. Gente, né, aqui eu preciso fazer daí uma ponderação significativa, que é o seguinte: esses sindicatos que ou já aprovaram ou já estão encaminhando para a Assembleia, eles não têm ações coletivas, né? Ou se eles têm, afetam um número muito pequeno, né, uma parcela muito pequena de trabalhadores. Então, o impacto, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, não é grande, não é significativo. Para nós é. Né? O impacto para os nossos representados é significativo, né? E para a empresa maior ainda. Por isso que ela precisa da homologação do sindicato, para ela ter segurança, né, dessa renúncia do direito das ações. Correto, doutor Michael? Correto. E não só isso, né, Zé Carlos? A gente tentou evoluir com a empresa de outras formas, como, por exemplo, a reposição de pessoal. Então, a gente tem um déficit muito grande, então, assim, para quem vai sair, né, tem o seu planejamento, mas tem o sindicato, ele é responsável pela qualidade do trabalho daquele que vai ficar também. Então, isso pesou um pouco na conta, por isso que deu tanta divergência, porque nos últimos planos, a gente vem com essa voz, vem com esse movimento de tentar equilibrar esse jogo, e a empresa nunca se mostrou favorável a negociar. E dessa vez ficou insustentável a situação, porque já está. Essa ação de assédio moral institucional decorre dos diários relatos de situação de assédio que existem na empresa. Por quê? Falta pessoal, não tem estrutura. A empresa, de certa forma, né, mostra em alguns setores, né, não vou dizer que todos, sucateado. Então, assim, a responsabilidade do sindicato é o que vai acontecer com aquele que vai permanecer. Será que ele vai ter uma reposição? Será que ele vai ter que trabalhar mais? Será que ele vai ter que dobrar? Vai ter que ter escala? Então, isso aí dificultou. Mas vejo também, assim, pelas últimas reuniões, que a empresa não tem muita intenção de evoluir nisso, né? Então, é uma questão aí que, de repente, Zé Carlos, tem que definir se vai levar, se vai esperar essa decisão também da conselheira aí, da Diane, ou não, se não vai ter que fazer de novo, né? Ou se vai levar para todo mundo, né, a discussão, ou vai tentar sentar e conversar com a empresa mais uma vez antes de levar para uma assembleia, ou simplesmente levar para a assembleia, né? Então foge um pouco a minha alçada. Então o que a gente, aqui enquanto assessoria jurídica, a gente pensa em tudo isso que está acontecendo, as ações coletivas, é o pessoal que vai ficar, permanecer, né? E por isso que dá esses entraves. Né? Ok, correto. Bom, pessoal, eu vou abrir a palavra agora a vocês, tá? Quem é elegível, né, como eu falei no começo, né, só foi mandado
esse e-mail, esse convite para essa reunião aos elegíveis, conforme lista repassada pelo RH, tá? Então, eu vou abrir a palavra a vocês, né, caso alguém tenha alguma dúvida. Só vou pedir para que vocês manifestem daí, né, e ergam a mão ali no Meet, para a gente ter daí, seguir uma ordem, tá? Almir, pode falar. Olá, bom dia, Zé Carlos, bom dia, Dr. Maicon, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tá certo. Duas perguntinhas eu gostaria de fazer. Sobre essa questão do Ministério Público do Trabalho, você acha que ele pode intervir alguma coisa nesse PDV, fazer que a Sanepar mude essa questão de ter que abrir mão das ações? Olha, o poder de fazer, de impor uma mudança, não vejo dessa forma, mas a forma como veio a denúncia, ela gerou pelo menos aí um questionamento, porque a entidade, ela tem um mister de defender o trabalhador, e o plano, ele é contra o trabalhador, isso é fato, entendeu? Certo. Isso é fato. Então, assim, depende muito do procurador, se ele vai propor um termo de ajustamento de conduta, se ele vai... Então, assim, eu não consigo te dizer porque ele não marcou nenhuma audiência. Então, a gente fez a manifestação semana passada, falando qual que é o andamento que está, os processos que estão envolvidos, né, para deixar ele a par, e agora a gente está aguardando qual vai ser o despacho dele, mas pode ser um despacho também, viu, Almir? Falando, então que leve. Então, tem disso também, doutor, tá certo. E só aproveitando então, doutor, a razão dessas ações é fato que eu vou pegar os 50%, certo? E como o Ministério Público já se manifestou que é inconstitucional essa ação da Sanepar aí, de ter que a gente se abrir mão das ações, eu pegando os 40%, doutor, eu poderia abrir uma ação contra a Sanepar, reivindicando meus 80% em cima da colocação do Ministério Público do Trabalho? Não, Almir, nessa situação não, porque assim, olha, não vai ter como, porque a empresa, ela colocou a opção, entende? De 80 ou 40. Correto. Então, quando você faz a sua manifestação de vontade, não tem constrangimento, você escolheu os 40. Tá então, certo. Isso dificilmente vai conseguir. Então, assim, o que ficou desnivelado é que nos planos anteriores vinha uma diferença de 10%. Agora está muito grande. Então, o que acontece? O indivíduo que vai sair nos 80, que é a grande maioria, quem vai sair, ele está abrindo mão. Então, não adianta, ele pode optar por 40%. 40% não dá nem o saldo do FGTS que você teria direito lá. Então, é para o trabalhador não pegar. Uma estratégia da empresa, né? Tem se mostrado eficaz a estratégia, porque a maioria vai aceitar os 80%, e aí tem a questão dessas ações coletivas. Vou dizer para vocês assim, independente do sindicato, mas no processo a gente vai tentar não validar, entendeu? Porque é um ato atentatório. Agora, só se o sindicato foi lá concordar e assinar com tudo e estender a mão para algemar, entendeu? Então, assim, o sindicato ele pode negociar e falar, olha, apresentar o resultado e não precisa ter o acordo, né, num acordo de PDV. Apresentar a negociação e a empresa implanta, entendeu? Agora, vejam que se o sindicato aceita, aí não tem como ficar discutindo isso lá na frente, né? O sindicato como vai. Então, assim, a gente não definiu isso ainda, mas se for a vontade da maioria que seja assim, aí, né, Zé Carlos, não tem o que fazer, tem que atender à vontade da maioria dos trabalhadores. Por isso que o processo democrático tem isso, né, Almir? Então, de repente, não é a tua vontade, mas se a maioria quer sair desse jeito, não vai ter muito o que a gente fazer. Tá ótimo. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, doutor. Tranquilo. Doutor Marco, deixa eu aproveitar aqui, eu lembrei de uma outra situação que é semelhante, se não me engano, em um dos programas anteriores, não lembro se foi 2016, alguma coisa assim, a Sanepar, ela também impôs essa condição, né, de renúncia, de homologação de renúncia das ações coletivas. E na época eu acho que a gente questionou também, né, o Ministério Público do Trabalho, não sei se a gente chegou a levar isso para judicializar, né? Também. Aí veio uma decisão
justamente nesse sentido. A decisão que saiu no processo judicial é que o sindicato não era obrigado a homologar nada, mas ele tem que levar a negociação. Então, é uma decisão que fica muito claro que o sindicato ele não é obrigado, ele tem que fazer a negociação. Levar a conhecimento do trabalhador, fazer toda a intermediação, mas ele não é obrigado a homologar o PDV. Entende? Agora, será que a empresa vai implantar mesmo assim se o sindicato renunciar? Entendeu? A se negar a homologar? Então, aí, isso a gente não sabe. De repente, entrava por esse caminho, né? Agora, no último PAI, tivemos esses questionamentos, só que agora eu não me recordo qual que foi o desfecho, foi que a gente levou a proposta, né? Eu acho que, se não me engano, teve algumas evoluções, e ficou com as duas opções de quitação, mas elas eram muito próximas, daí a maioria do pessoal saiu nos 65%, né? Então, aí, sem da quitação. Então, assim, não teve tanta polêmica, porque a indenização ela foi muito próxima, né? Então, aí o pessoal saiu. Tem gente que está recebendo aí as suas ações, quem tem ação coletiva, né, sempre está recebendo, os aposentados. Não é, claro que não se compara, uma coisa tem que dizer bem claro aqui, pessoal. Acho que ninguém perguntou, já vou me antecipar aqui. Assim, a gente não tem o cálculo de ações na mão aqui, ainda, né, de todos os trabalhadores. Então, não dá para imaginar assim que vai receber 500 mil reais numa ação judicial aqui coletiva, cada um dos trabalhadores, porque isso não é uma realidade. Tá? Nenhuma das ações tem esse potencial no montante desse valor. Então, a gente está apurando alguns, esperando os cálculos serem apresentados dessa que já está mais adiantada a fase, para a gente ter uma estimativa, né? Então, isso tem que ficar claro, né? O trabalhador tem que ter pé no chão, né? Que não são ações coletivas que cada trabalhador vai receber aí 500, 300 mil reais. A gente fala em torno aí de ações coletivas que variam aí de 5 mil a 150 mil reais, dependendo da coletiva que for, né, incorporado ao patrimônio jurídico desse trabalhador. Ok. O Rubens Ruffini levantou a mão. Pode falar, Rubens. Oi, Rubens, está me ouvindo? Já não está conseguindo. Isso, Opa, agora. eu liguei a câmera em vez de ligar o microfone. Bom dia, José Carlos, desculpa aí. Não sou muito afeito a questões da tecnologia ainda. Doutor Maico, bom dia, tudo bem? Aos companheiros aí também de profissão, aí os bruxos, né, bom dia. Era justamente sobre essa última abordagem que o doutor Maicon fez. Acredito que não sejamos muitos aqui os elegíveis, um número muito elevado de elegíveis dentro da nossa categoria, do nosso sindicato. Se, para ajudar a gente a tomar uma ação sobre aderir, ou 40, ou 80, se não teria como pegar esses elegíveis e fazer uma simulação, obviamente, que sem nenhum vínculo com compromisso, nada, para ver assim, qual montante que essas ações poderiam nos conduzir, se caso elas fossem bem-sucedidas, né? Como não é um número muito grande de pessoas, talvez pudesse ser feito isso, né? Ok? É só uma pergunta aí. E a segunda é um esclarecimento que eu vou falar no meu nome. Eu fiz o planejamento de me desligar da empresa já há algum tempo. Eu considero esse PDV como uma oportunidade. Eu considero esse PDV assim, uma vez que eu tomar a ação de sair, e obviamente espero as melhores condições que o sindicato consiga negociar, com certeza, mas minha decisão já está tomada. Então, assim, eu gostaria de ressaltar que se eu tomei a decisão, isso não é e se caso isso venha a ser aprovado, não é uma decisão que vai se estender sobre a categoria, vai se estender exclusivamente sobre aqueles que, como eu,
já tomaram a decisão de sair. Então, assim, é um pedido para que o sindicato, em última análise, atenda a nossa vontade de nos desligar da empresa, mesmo que isso incorra em abrir mãos de alguns direitos potenciais trabalhistas, tá? Só esse pedido aí, se vocês acharem que é coerente e justo. Então, são essas duas intervenções minhas, Zé Carlos. Obrigado aí e bom trabalho. Beleza, Rubens. Bom, a primeira parte, né, vou deixar para o Dr. Maicon responder, que foi em relação aos cálculos prévios, pelo que eu entendi é isso, né? Então, assim, não é muito, os cálculos são complexos, né? E a gente está com um excesso de demanda, o nosso calculista aqui com outras demandas, então ele teria que tirar para fazer. Eu solicitei para um colega nosso, acho que não está aqui, né, para ele me encaminhar as avaliações que ele tem de 2010 em diante, e para o nosso calculista ter uma ideia, porque o salário é médio. Então, isso eu já fiz pedido, estou aguardando ele encaminhar. E assim que ele encaminhar, aí eu vou encaminhar para o nosso calculista para ele fazer a estimativa D1, que a gente já tem a base para os outros, porque não muda muito. A diferença vai ser pouca, né? Questão de 10%, 20% para mais ou para baixo. Então, estou aguardando encaminhar para eu mandar. Então, essa parte estamos aguardando do próprio trabalhador para que eu dê sequência. Tá? Pedi para o Elton também, não me encaminhou. Então, assim, esses documentos eu não tenho acesso, tá? E aí eu só tenho só de 2015 para frente, daí aí o cálculo fica manco, né? Fica um cálculo de pé quebrado. Só um detalhe, então, doutor Maicon. Na verdade, eu solicitei esses documentos, tá? Só que de 2015 para trás, eles não têm acesso, os trabalhadores não têm acesso pelo fator RH, daí tem que pedir direto para o RH da empresa para apresentar. Entendi. Daí então, assim, se alguém puder fazer isso, daí a gente adianta, entende? Então, assim, aí o computador consegue fazer o cálculo. Uhum. E o outro aspecto, daí, aí é uma decisão de como que é mais de diretoria. Porque eu entendo que o PDV ele atinge toda a categoria, não só quem vai sair. Porque quem vai ficar numa situação difícil, como vem acontecendo no uso de uns planos. E o sindicato, ele representa todos, não só quem vai sair. Agora, é uma questão de decisão da diretoria. Se preferir levar só para os elegíveis, aí não tem a possibilidade de negociar uma reposição. Então, é uma decisão que foge também da alçada jurídica, né? Uhum. Mas é possível também. Sim. Em relação a isso, né, deixa eu fazer um complemento aqui à resposta do Dr. Maicon. Para quem já está acompanhando, né, para quem me conhece, para quem conhece já o trabalho do Siquinha aí há mais tempo, acho que todo mundo, né? Vocês vão lembrar que em programas anteriores, né, em PAIs anteriores, em PDV anterior, né, de 2016, 2018, houve algumas situações bastante parecidas, né? Então, uma disputa, né, de entendimento em relação aos regulamentos, né, dos programas, que o sindicato, né, levou isso para discussão, tentou negociar com a empresa, né, inclusive atrasou algumas datas, né, como o Dr. Marco falou, nós tivemos alguns avanços, né, mas apesar de pequenos, mas foram avanços, e isso atrasou daí a questão da programação, de realização de assembleias e tal, mas aconteceu, né? E hoje as pessoas que saíram naqueles programas anteriores, né, ainda têm contato conosco, ainda vêm aqui no sindicato, né, conversam conosco, elas dizem e agradecem, né, em parte do sindicato, porque elas entenderam que o sindicato apenas estava brigando, estava lutando para manter o direito delas. É o que eu já falei para a nossa diretoria, né, para a minha diretoria, da qual eu faço parte, foi por isso até que eu nomeei uma comissão, e essa comissão é composta de trabalhadores que são elegíveis e de trabalhadores que não são elegíveis ao programa, tá, para que eles pudessem encaminhar isso sempre da melhor forma possível, pensando sempre nos trabalhadores. Então o sindicato ele não vai atrapalhar nada. Nós não estamos aqui para atrapalhar a decisão, né, de alguém que já tem a vontade de sair da empresa, que já cumpriu a sua jornada, que já cumpriu, né, todo o seu trabalho.
Então, a gente não está aqui para atrapalhar. A gente está aqui, enquanto sindicato, para defender e garantir o direito do trabalhador. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, né? Como o Dr. Maico falou, se a empresa quiser fazer rodar o programa, né, se o Rubens quiser sair, se o Alberto quiser sair, até se o Elton, né, que está aqui nos acompanhando, quiser sair, a empresa pode fazer isso. Ela pode aceitar o termo de adesão deles e sair. Por que ela precisa do sindicato? Só para garantir a homologação em questão da renúncia dos direitos dessas ações. Só para isso. Né? E em relação a isso, é que a gente se preocupa. Porque nós estamos aqui para defender o direito do trabalhador e não para garantir que ele possa renunciar a esse direito. Né? Se ele quiser renunciar, ele pode renunciar. Isso, se não me engano, já ficou, inclusive, numa das ações anteriores, né, doutor Marco, que a gente judicializou, ficou numa decisão. O trabalhador que tem ação individual, ele pode renunciar a qualquer momento, mas ele não pode renunciar numa ação coletiva, porque ele não é o dono da ação, né? Ele não é o patrono da ação. Então, isso, se não me engano, veio até de uma decisão judicial, né, doutor Marco? Então é isso, pessoal. Então vocês podem ficar tranquilos. Se depender do sindicato, o sindicato não está aqui para atrapalhar. Nós estamos aqui para garantir o direito de vocês. Né? Garantir que o direito não vai ser violado e que ele não vai ser atropelado pela empresa dessa forma. Correto? Até vou consultar aqui, Zé Carlos, o processo como é que está aqui da conselheira, tá, para ver qual o andamento. Porque, assim, fora isso, daí é uma questão de definir e aí você levar ou não para a Assembleia, tá? Beleza. Pessoal, se tiver mais alguém queira se manifestar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Alberto levantou a mão, pode falar, Alberto. Oi, Alberto, não estamos ouvindo você. Teu microfone está fechado. Oi, Alberto. Não está abrindo o microfone, quer mandar a pergunta pelo chat? Se quiser manifestar ali pelo chat, daí eu faço a leitura. Só confirmando aqui, ó, no processo da conselheira, a intimação para a empresa se manifestar está com o oficial de justiça, né? Então, acredito que essa semana a empresa já receba formalizado a intimação para ela se manifestar no pedido de nulidade do ato, né? Que não foi a apresentação desse PDV na época no Conselho de Administração. Tá? A não apresentação para a nossa conselheira, né? Mais alguém? Mais alguém quer se manifestar? Alguma dúvida mais, pessoal? Aproveita, agora é o momento. O Isaac mandou uma pergunta ali, um comentário ali no chat, que é o seguinte: se não temos noção dos valores, não fica meio vago obrigarmos por algo que poderia ser inferior ao proposto pela empresa? Doutor Marco, vou deixar essa pergunta para você. Então, a gente não sabe ainda os valores das ações. Não é vago. Na verdade, você tem expectativa de sair com a indenização, poderia sair com a indenização e garantir manter o teu valor, mas você pode sair pelos 80% e abrir mão. Não tem muita dúvida, assim como o menino ali falou anteriormente, é uma decisão individual, né? Agora, a forma como foi feita, ela deixa o trabalhador nessa situação. 80% é para ele sair com essa opção e quitar a ação, né? Então, agora, é estranho ouvir isso, porque o sindicato está lutando por uma condição melhor para o trabalhador, né? Assim, é estranho. Então, é uma condição de você sair com uma indenização de 80% e mais receber aquilo de um direito que foi violado. Agora, se não é essa a vontade, é só sair 80%, né? Que é
não tem muita resistência em relação a isso. Quando, lógico, né, depois que for passado por Assembleia e tudo mais, né? O Alberto, ele mandou ali 2 comentários, né, para aguardar o cálculo possível do valor das ações, né, que daí sim dará uma base de recebimento, né? Correto? Dr. Mike, em relação às ações, né, essas coletivas que já estão aí na fase de execução ou pré-executividade, uma delas é da diferença do piso salarial para os profissionais de nível superior, Isso. certo? E a outra é em relação aos STEPs. Dos STEPs, já foram protocolados mais de 186 procurações, né? Até a última vez que eu tinha solicitado aqui para a Adriana, para a nossa secretaria, foram mais de 180 procurações. Ainda faltam pessoas que não mandaram procurações e faltam ainda algumas a protocolar, correto? Correto, mas acho que a gente chegou num número um pouco maior que esse. Acho que passamos de 200 e poucos. Mas aqueles que encaminharam, a gente já protocolou e está em andamento, né? Aí tem um outro empecilho também, mas aí eu não sei como que a empresa vai resolver isso, talvez dentro do processo. Quando tem um cálculo apresentado, aí essa renúncia, ela já, juridicamente, ela é ineficaz, entende? Mas, assim, não vou criar mais empecilho, é uma coisa que ela vai ter que resolver isso lá na frente, porque o juiz deu a ordem para apresentar cálculo, e é uma questão processual que não vale nem a pena explicar aqui, porque vai tomar o tempo do pessoal, mas aí é o risco que ela está correndo, né? Mas, Zé Carlos, eu acho que o importante aqui é a gente ter uma linha de definição, né? Assim, qual vai ser o momento que vai ser levado? Esperar aí a decisão que tem do Ministério Público, esperar a questão da conselheira, se vai sair alguma decisão liminar, ou se já leva, né? Eu acho que isso aí você vai ter que reunir com o teu pessoal na sequência e definir, né, o que vai fazer. Porque eu acredito que a empresa, ela não, sem ter uma resposta, né, de uma assembleia, eu acho que ela não vai flexibilizar mais nada, né, pelo que mostrou aí. Uhum. Agora, uma outra coisa para tranquilizar é o seguinte, pessoal, se fizer no dia 31 de dezembro, aí, em janeiro, aí, a assembleia, a empresa vai aceitar, porque ela vai aplicar esse plano aí somente em agosto, né, para homologar em agosto. Então, assim, já é reserva. Claro que facilita para a empresa, né, mas essa chancela do sindicato aqui é um detalhe. Não vai impedir, entendeu? Se não fizer agora, no dia 31, se fizer semana que vem, na outra. Entendeu? O Almir levantou novamente a mão. Pode falar, Almir. Isso, Zé Carlos. Gostaria de saber do doutor, o pessoal que abre mão da ação, ele, como a ação do STEP já está bem adiantada, já para cálculo, teria que arcar com os honorários do advogado, do escritório de advocacia? Então, essa é uma situação polêmica, porque o juiz, ele fixa o valor, ele apresenta nos cálculos, né? E aí, essa é o imbróglio. A gente pede que a empresa, ela pague os honorários, pelo menos de sucumbência, entendeu? Então, ele E aí, a parte da empresa, então, e não do empregado. Exatamente, a gente pede para a empresa, né? Mas o juiz poderia, entendeu? Poderia eu cobrar? Poderia, mas não vou fazer isso, porque eu advogo para o sindicato, né? Mas se é um outro escritório, vai cobrar, entendeu? Iria cobrar, né? Eu entendo. Então, assim, ótimo. Eu posso não cobrar, mas aí se você tem outros processos, agora pode cobrar. Por isso que é uma preocupação, né? Quem tem ação individual, esse tem que pensar muito, porque daí ele vai ter que pagar os honorários, né? Honorários. Você tem que tomar muito cuidado, porque não adianta ir lá falar, não, porque eu renunciei, perdeu. Então, o que você contratou lá com outro profissional, você vai ter que respeitar. Mas, assim, da nossa parte, isso não vai ser entrave, tá, Almir? Entendeu? Pode ficar tranquilo. Tô falando ótimo, obrigado, doutor. Pode ficar tranquilo que ninguém vai sair cobrando aqui, judiar de trabalhador, né? Virar pesadelo, nós estamos para ajudar a vida. Tá certo, muito obrigado. Mas isso falando em ações individuais, né, pessoal? Vamos pensar aqui, né? Essas nossas ações, né, são ações coletivas que já estão tramitando aí há mais de 10 anos, né, Dr. Michael? Né? Quase, tem uma aí que está cerca de 11 anos. Né?
A empresa, ela não manifestou em nenhum momento, né, que ela vai cobrir também esses honorários. Apesar da gente pedir, ela ainda não manifestou. Então, fica daí o risco, né? Como é que fica esse custo, né? A gente pede para a empresa, mas ela ainda não aceitou isso, né? Quem que vai cobrar depois? Então, esse é um outro risco também que tem que se discutir, tá? Outra coisa que tenha uma certa relação ali, que foi uma pergunta do Pedro, né? A ação dos STEPs, tem algum prazo? Seria prazo para pagamento, Pedro? Não? Tá. Não tem. Nós estamos numa fase que foi agora, a gente está procurando adiantar a tramitação, que é a elaboração do cálculo. Então, até elaborar o cálculo e falar em pagamento, é mais de um ano aí, pode ter certeza. E assim, infelizmente, é assim, porque os processos coletivos, ele tem uma tramitação diferente, que é muita gente envolvida, né? Então, assim, não temos prazo ainda definido de pagamento. A Natália mandou ali, né, quem tem direito à ação dos STEPs. Ela tinha me perguntado também no privado, né? Mas aproveitando aqui, quem tem direito à ação dos STEPs? A ação dos STEPs é daquela alteração que teve em 2012. Lembra, pessoal? Quando o STEP era 3,8 e foi reduzido pela metade para 1,9. Né? E isso foi no ciclo de avaliação de 2012. Ou seja, quem entrou até o ano anterior, que teve que teve a avaliação em 2012, é que tem direito a essa ação, correto, doutor Marco? É isso mesmo. Então, teve essa alteração, daí o cálculo ele parte dessa premissa. Então, como teve essa supressão do STEP, né, alteração do próprio valor de STEP, o que contempla na ação? Por exemplo, você ganhou 2 STEPs. Os STEPs eram 3 ponto alguma coisa, dava quase 7%. Acho que era isso, né, Ricardo? Isso. E aí você passou a receber 4% porque foi reduzido, então é essa a diferença. Aí com juros e correção. Entendeu? É isso que a gente conseguiu aí na justiça e está lá a empresa esperneando no TST agora para tentar evitar esse pagamento. E ela tá fazendo o papel dela, né? Tá recorrendo. Correto. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? José, eu cheguei agora, enfim, estava numa reunião, acerca do Vale Refeição, tá? Não sei se foi pronunciado ou não foi a respeito, acerca de como é que está o trâmite com relação ao Vale Refeição. Do processo do Vale Alimentação, ele está também lá no TST, faz tempo que já está aguardando a designação de pauta para o julgamento do recurso da empresa. A gente ganhou o processo. Tem uma discussão muito forte a respeito do Vale Alimentação, depois que teve uma decisão do STF, se a verba é indenizatória ou não. A composição da nossa seção de dissídios individualizados, que é a SDI 1 lá do TST, na sua composição atual, a maioria dos ministros entendem que é devido o pagamento do vale-refeição como reflexo, né? Não dando a característica de verba indenizatória. Agora, tem algumas turmas isoladas que estão mudando o entendimento, como, por exemplo, a 4ª turma. Por que eu estou falando isso? Para ficar bem claro, tem uma discussão muito forte dentro do TST, tem uma discussão forte sobre essa questão da natureza do Vale Alimentação, porque não é só Sanepar, é Caixa Econômica, é Banco do Brasil, é Correio, todos eles, né, esses órgãos estão discutindo a natureza jurídica do Vale Alimentação. Então, a gente tem vários processos aqui procedentes, vários, e a gente acredita que a gente vai manter o êxito, porque a gente já ganhou primeira e segunda instância. Só que esse processo, diante dessa polêmica, ele está lá parado. Esse aqui eu acredito que é o que vai demorar um pouco mais, entendeu? Por quê? Ele tramitou rápido até chegar no TST, aí chegou no TST diante dessa polêmica, ele entrou num estado de letargia daí, porque acredito eu que vão reunir todos esses processos e vão dar uma decisão final aí para ser o norte aí do
do que vai tratar a respeito do Vale Alimentação. Correto. Esclarecido, Estocco? Ok, obrigado. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Não? Alguém quer fazer mais algum outro comentário? Bom, então assim, pessoal, né, Elton levantou a mão. Eu estava esperando, né, cara? Faltava você. Pode falar então, Elton. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Não sei se já falaram de início aí, ou fizeram já algum comentário, ou discutiu, que eu entrei atrasado. O que a gente vê no grupo, a discussão aí de que o sindicato não está levando para a Assembleia, tem um prazo para assinar, que é ao final do mês. Eu falo também por experiência, né, de outros programas, né, que o José Carlos já comentou, né, que esse prazo é imposto pela empresa, mas não quer dizer que o sindicato tem que cumprir. Né, como o Dr. Mike também colocou, que pode estar fazendo as assembleias em dezembro, em janeiro, né, porque o programa só vai ser válido a partir do ano que vem. É uma questão de estratégia da empresa, de planejamento, né. Mas para nós aqui o interessante eu vejo dessa forma, né, assim como as negociações avançaram, né, abriu mais um direito, que é o pagamento do PPR, né, enquanto que nos programas anteriores não aconteceu, né, quem trabalhou no ano ficou sem o pagamento do PPR, e nessa negociação, como o José Carlos participou, outros sindicatos aí que continuaram insistindo, avançando, evoluiu para o pagamento do PPR, então já houve um avanço, né, a garantia do PPR trabalhado desse ano, que muitos estavam comentando que não era justo, porque se eu trabalhei, por que eu não ia receber? Mas esse era a questão no caso do 80% da quitação do contrato de trabalho, né? Então houve um avanço. Então, assim, eu falo para todos, né, os elegíveis, os que estão querendo sair, principalmente, né, de ter um pouco de paciência, né, deixar da mão do José Carlos, aí do sindicato, 2 sindicatos, de que continuem negociando, né. Existe duas situações aí também a mais, aí, né, que é a questão da ação da Diane, né, da nulidade do ato, né, por ela não ter participado, né, que foi uma questão de desrespeito, né, com o representante dos trabalhadores, né. Isso é importante, aguardar o resultado, o que vai acontecer com essa ação, se vai ter uma nova decisão aí, uma nova avaliação uma nova apreciação, né, do plano lá no próprio conselho, e da questão da ação de assédio institucional, né, que é a questão do concurso público, né, porque como foi colocado, a negociação não é só para quem sai, né, essa negociação ela fica marcada, né, para os que ficam, né, uma questão de base para as próximas negociações, para quem vai sair, e para quem fica, a questão do concurso, né, porque há uma situação em que a empresa ela pode não repor todo o pessoal, então tem todas essas questões. Então, assim, eu coloco para todos aí, né, que um entendimento que eu tenho, eu conversei com alguns colegas aí no privado, a gente aguardar, né, a gente segurar um pouquinho da ansiedade, né, eu sou um candidato que eu sou elegível e vou sair, né, mas assim, eu estou confiando no sindicato, e sei que nós não vamos ser prejudicados, o sindicato nunca prejudicou mesmo. Nos programas anteriores eu também atuei dessa forma, né? Tivemos problemas no sindicato, colegas que foram ali na sede do sindicato para colocar que o sindicato não tinha o direito de interferir na vida particular, né? Ele não podia interferir. Quando eu colocava que a interferência não era pessoal, né? A interferência que nós estávamos fazendo era coletiva, né? Sempre pelo coletivo. Porque se tudo que você negocia anteriormente, ele vira como base para a próxima. Então, isso é necessário que seja uma negociação muito bem feita, senão você acaba prejudicando o futuro, né? Então, colegas que não são elegíveis ou são elegíveis não vão sair, num possível programa futuro,
vai ser prejudicado, porque a base anterior, como foi colocado no passado nós tínhamos só uma cláusula de quitação de contrato de trabalho. Foi nessa aí que teve aquela confusão. O pessoal foi no Ministério Público, foi no sindicato, foi na Sanepar. A Sanepar colocou os funcionários contra o sindicato, porque o sindicato estava interferindo, mas, na realidade, a intenção era ter uma garantia de melhora ali no programa e que não afetasse os programas futuros. Tanto é que ela vem, né? Nesse aqui ela deu uma esticada, né? Ela colocou os extremos aí, o 40 e 80, mas ainda continuam existindo duas cláusulas, né? Que é a opção de sair com quitação ou não. Mas eu vejo assim, existem essas duas ações, eu sou da opinião de aguardar o resultado dessas duas ações. O Dr. Michael já colocou ali também, eu estou procurando, ele até me citou ali, né, que ele pediu os contra-cheques, as avaliações, eu também já estou fazendo pedido para a Sanepar, né, de ter uma base, né, que é uma noção de quanto que eu vou ter se eu sair no 40% ou no 80%, né, qual o valor dessas ações. Vai demandar um tempinho, né? Isso não tem, o calculista, ele não pega um cálculo desse, de um dia para o outro ele faz o cálculo, né? E outra, os documentos também, que é o meu caso, não apresentei também. Então, eu tenho que apresentar esses documentos aí, eu dependo também da empresa fornecer as avaliações, para que você tenha uma base. Então, assim, eu só queria colocar nesse sentido, né, de que eu entendo, né, a ansiedade de muitos, ou de repente de achar que a empresa não vai fazer o programa com o Siquim, porque o Siquim não assinou. Eu vejo um outro lado também que é positivo, que já teve sindicatos que já assinaram, então já existe um programa assinado já por outros sindicatos, então o mínimo já está garantido. Se houver alguma outra mudança, né, ou vai ser igual ou para melhor, né? Então, eu só queria colocar assim, o meu sentimento, né, de que eu sou confiante ao sindicato, né, eu não falo assim só pelo trabalho que o José Carlos e o Dr. Marcos estão realizando, né, nós já realizamos outros trabalhos no passado, né, nós passamos por tudo isso daí que está se passando no momento, né, então não vai ter interferência. O Dr. Michael, o José Carlos já colocou também que não haverá interferência do sindicato. A interferência no sentido negativo, né? A interferência que está acontecendo e vai acontecendo por mais um tempinho é uma interferência positiva, né? Então, não vai haver o impedimento. E colocar essa questão de prazo, né? O prazo é assim, nós só vamos sair o ano que vem, né? Não vamos sair amanhã, o mês que vem, esse ano. Então, é só ano que vem. Então, esse tempo é salutar, né? É importante aguardar esses resultados e também esses cálculos, né, que vai tirar a dúvida de muitos colegas aí, de qual valor, e também as ações estão correndo, né? Ele pode ter dentro das próprias ações, tanto Vale Alimentação quanto do plano de carreira, do STEP, pode ter algum avanço, alguma outra novidade, né? De tempo aí, né? Ou até de valores aí. Era isso que eu queria colocar aí, só para garantir a participação. Hoje eu estou em casa, né? Estou detestado, mas estamos juntos. Agradeço o momento aí, a presença. Obrigado a todos aí. Beleza, valeu, obrigado, Maicon. Então, obrigado, Maicon, obrigado, Elton. Acho que é isso, né, pessoal? E outra coisa que essa proposta de reposição de pessoal só foi no processo lá do SAIMAC, né? Então, para o Siquim não tem nada formalizado a respeito disso. Então, Zé Carlos, eu acho que esclarecidas as dúvidas aqui, na sequência, tomada uma decisão da diretoria que se vai aguardar o resultado desse processo, você comunica o pessoal. Beleza? Beleza, pessoal? Então tá jóia. Então, valeu. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Procurem os seus representantes, seus diretores aí de base, tá? E, né, pode mandar mensagem para nós também aqui pelos nossos canais, que a gente está à disposição. Beleza. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Elton.